Nova Manhã. Araçatuba. Coluna História e Política com Ângela Liberati. A Ângela Liberati é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Toda quinta-feira ela está aqui com a gente na coluna História e Política. Bom dia, Ângela, tudo bem por aí? Bom dia, gente. Agora com campanha eleitoral já oficializada, né? Começou nesta semana, né? As pessoas falam, mas já não tinha começado, né? Eu falo, ainda não. Oficialmente, a gente começou aí dia 16, né? Terça, se não me engano, quarta-feira, né? Então, estamos aí preparados para ouvir os candidatos, né? Mas eu penso assim, que é bem importante que o eleitor saiba o que pode e o que não pode. É uma enormidade de regras que tem, né? Primeiro, assim, eu acho que é interessante saber o porquê que na rádio e na televisão essa propaganda é chamada de propaganda eleitoral gratuita. Porque a gente mora num país cujo território ele é dado tanto pelo solo, né, que é o mapinha que a gente vê desenhado, o mapa do Brasil, e também fazem parte do território o subsolo, as águas territoriais, então grande parte ali do Oceano Atlântico, onde a gente faz aí limite, pertence ao território, e o espaço aéreo. E como a gente tem que as rádios e TVs no Brasil são concessões federais, porque elas fazem parte do território brasileiro, aí, e como a concessão se faz para as rádios, por exemplo, eu vejo aqui a Nova Brasil, uma série de informações, essa é uma função educativa, tanto da rádio como da televisão, pelo menos que deveria ser, né? E aí, então, eles ficam obrigados, por conta desse contrato de concessão, a possibilitar, quando há eleição, que os partidos políticos e os candidatos acessem gratuitamente esses veículos, né? Porque tem gente que não entende o porquê tem que ser e tudo mais. Seria interessante que os candidatos aproveitassem esse espaço que é de todos, que é da República, do povo brasileiro, para, de fato, discutirem ideias, colocarem propostas, projetos, né, para educar, de fato, o eleitor. Né? Até porque, gente, fake news é proibida, tem multa, pode ser denunciado. Então, a gente tem uma série de coisas. Não sei se vocês chegaram a passar a ver nas cidades alguns outdoors, manifestando aí a preferência de quem pagou o outdoor, não sei quem foi, mas, por exemplo, o outdoor está proibido, ele não pode ser usado na propaganda eleitoral. Né? Então, aí quem passa na rua e vê um outdoor desse ou daquele partido, ou expondo preferência por um candidato, seja ele presidência da República, governador, ou mesmo os cargos legislativos, né? Deputado estadual, federal, Senado, não pode usar outdoor. Outdoor está proibido. Showmício, sabe aquele comício que você tem que ficar esperando todos falarem, porque cantores famosos já ganharam muito dinheiro com isso está terminantemente proibido. O partido ou o candidato pode fazer show? Pode, mas é um show em algum espaço no sentido de fazer arrecadação de dinheiro para a campanha. Mas não pode fazer comício com um show, contratar cantor, e mesmo que o cantor participe gratuitamente. Isso aí já não existe mais na propaganda eleitoral brasileira. Então, tem uma série de coisas que são proibidas. Por exemplo, grudar coisa em poste, em banco, em árvores, mesmo em lojas, estádio de futebol, enfim, tudo que é considerado espaço público, ou seja, onde o público circula, o candidato não pode afixar cartazes, nada disso, que isso é proibido. Daí, a gente fica pensando, bom, tem um monte de coisa proibida, mas tem gente que faz, tem partido que faz,
ou candidato. Eu acho que é uma obrigação dos partidos avisarem os seus candidatos que isso é proibido, e é importante também que as pessoas, nós, os eleitores, saibamos e que a gente denuncie. Então, como que a gente pode denunciar? A gente pode denunciar, inclusive, pela internet, ou no Tribunal Superior Eleitoral, que é o que cuida da eleição geral, ou nos tribunais estaduais, né? Então, tem o Tribunal Eleitoral de São Paulo, a gente pode entrar na internet, procurar e fazer a denúncia, porque se é proibido para um, é proibido para todos. E qual o sentido de se organizar a campanha eleitoral? Não sei se vocês lembram, eu sou mais velha, eu lembro bem disso. A cidade ficava destruída porque se grudava campanha, folder e tudo, inclusive pondo prego nas árvores, nos postes, a cidade ficava suja e terminava a eleição, se foi eleito ou não, que ninguém tinha esse cuidado de limpar a cidade, de retirar esses cartazes, essas faixas, tudo mais. Então, o sentido da proibição, eu entendo bem, é um sentido de preservar o espaço que a gente vive, que é um espaço coletivo. Afinal, a eleição, ela vai ocorrer lá no dia 2 de outubro, depois segundo turno, 30 de outubro, mas e depois? A gente vai ficar no fim do ano, por exemplo, com uma cidade suja, toda estragada por causa de uma campanha eleitoral mal feita? Então, eu entendo as proibições, são bem rígidas, inclusive, por exemplo, as redes sociais, né? No rádio e na televisão, os horários vão ser divulgados, né? São horários bem marcados já, que é feito em consenso aí entre o Tribunal Superior Eleitoral e as emissoras de rádio e TV, tá? Mas, por exemplo, a propaganda feita em redes sociais ou até o telemarketing tem regra, gente, sabe? É proibido uma campanha, por exemplo, no telemarketing, sabe aquele coisa até no telefone que você fica recebendo, esse disparo automático, sabe? Disparo em massa, que é feito até por computador, isso é proibido. A pessoa, para receber, ela tem que dar o seu consentimento. Então, você, querido, nós eleitores aqui, se você começar a receber isso aí, você pode denunciar e pode procurar saber como isso tudo nos tribunais eleitorais é explicado, como você se livra desse excesso de propaganda, porque isso é proibido, tem multa, inclusive tem multa pesada para telemarketing disparado em massa. Agora, o candidato pode fazer? Pode, mas é proibido, por exemplo, aquilo que é pago, sabe? Aquilo que você paga uma pessoa para como que fala nas mídias sociais que você potencializa aí? Impulsionar. Isso, impulsionar. Isso é proibido também. O candidato ou o partido pode fazer isso, mas vai ter que vir escrito que foi pago e tem que ter referências de quem fez, quem pagou. Tá? Então, as mídias sociais são problemáticas, né? Porque, inclusive, coisas ofensivas é proibido. Então, nas mídias digitais, é proibido fake news, a gente pode denunciar, e muito cuidado, eleitor, de você reproduzir isso nas suas redes. Você compartilha coisas falsas, e se houver algum tipo de processo, você vai estar envolvido. Então, leia bem o que você... verifique bem o que você vai compartilhar nessa campanha, porque isso vai ser um problema, né? Nessa eleição. Coisas ofensivas aos adversários, aos partidos, questionamentos sobre decisões, sobre urna eletrônica, sobre a lisura do processo, tudo isso gera multa e pode haver denúncia. Então, tem uma série de coisas, eu aconselho assim,
Entre lá no Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão ver que bacana. Tem até um resuminho, ó, isso pode, isso não pode. Não é muita coisa para a gente ler, e isso sim vocês deviam compartilhar. O eleitor devia compartilhar isso, que é bem bacana. Ô, Ângela, falando em compartilhar, a gente não tem nenhuma semana ainda né, na internet, e eu já estou vendo assim as pessoas compartilhando muito meme, né? Algum debate que teve, aí corta alguma coisa e gera meme. Ontem teve dancinha, e o povo rindo, achando uma graça e brincando com aquilo. Aí eu estava conversando com um grupo de amigos, eu falei, eu fico preocupada com isso, porque enquanto a gente está rindo aqui, não está tendo proposta. Então, eu acho também que nós temos que ficar muito antenados nisso, hein? Onde estão as propostas? Além da dancinha, além dos memes, a gente está achando muita graça. Meu amigo falou, nossa, você é chata, hein? Eu falei, não, não sou chata, eu fico preocupada, porque tem que levar a sério, gente. É um momento sério, né? Por essa brincadeira aí que eu acho que vai passando ilesa e muita coisa. Eu acho, tá, gente? Eu não sei até que ponto, Lília, você produzir meme usando a imagem dos candidatos, isso também não compromete, porque entra na legislação eleitoral, e vocês sabem, né? A legislação, ela possibilita uma série de coisas, mas ela também proíbe, né? Aquilo que não está na legislação, você está proibido. E eu vejo que, como vai ser uma eleição muito polarizada, eu acho que o eleitor tem que ter cuidado com aquilo que ele publica, que ele posta e que ele comenta, porque pode haver, sim, processos, inclusive do próprio eleitor, que não gostou de ver aí o seu candidato sendo ridicularizado. Essa vai ser uma eleição que eu penso que nós vamos fazer o jurídico aí trabalhar muito, porque às vezes a pessoa é fanática por um candidato, manda fazer um outdoor. Ela vai se comprometer, porque alguém vai ter que responder por aquilo, porque é proibido, né? E nas redes sociais, então, essas ofensas, elas são proibidas por lei. Aí precisa ver até que ponto a pessoa ridicularizada se sente ofendida e entra aí com uma ação de danos ou de... vocês sabem que pode até inviabilizar a candidatura, né? Sim. Se for ao extremo, ele pode inviabilizar as candidaturas das pessoas que... tudo que for nocivo ao entendimento do eleitor é proibido. Inclusive, ficar questionando, falando que não há lisura nas urnas. Isso tudo tem que ser lido com cuidado, pensado, pesquisado, para que se publique. Que eu acho que é um alívio, né? A gente ficar livre de ver tanta coisa de desinformação. Eu acho que tem mais coisas para a gente fazer ironia, né? Eu acho que é também um momento bem, bem importante para a gente levar tudo assim na gozação, porque depois as políticas públicas que serão feitas, elas incidem sobre a vida da gente, né? Verdade. Então, Ângela, muito obrigado pelos comentários de hoje. Temos muito assunto para tratar aí até a eleição, né? A gente volta a conversar então na semana que vem, tá bom? Tá bom. Um ótimo dia para vocês. Para todos nós. Um Tchau. beijo, Ângela. Obrigada.